Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso papo da semana aqui no Espaço Sinapse, o espaço que nós conversamos sobre neurociência, psicologia aplicada para o seu dia a dia, para a sua empresa, para você melhorar a qualidade dos seus resultados. E hoje vamos conversar sobre um assunto interessante que é a tecnologia. Ela é boa ou ela é ruim? Ela atrapalha ou ela ajuda mais? Eu parto sempre da ideia que eu gosto de comer a picanha. Eu tiro a gordura, eu gosto da picanha. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Como que a gente pode tirar a gordura, o que atrapalha no uso da tecnologia, para o nosso dia a dia ficar melhor? Vamos pensar no seguinte. Eu quero começar com vocês com uma citação aqui de um livro. Olha só que legal. Estamos vivendo numa época maravilhosa em que os materiais com que se constrói o êxito são abundantes e baratos. Temos à nossa disposição, nos arquivos das bibliotecas públicas, os resultados cuidadosamente compilados de 1000 anos de pesquisas sobre todos os possíveis campos de esforço que uma pessoa quiser seguir. Quem escreveu isso, pasmem vocês, em 1928, a sua obra-prima, A Lei do Triunfo, foi o genial Napoleão Hill. E vamos combinar que muita coisa mudou, né? A gente está falando de 28, 93 anos, muita coisa mudou. Vamos ter uma ideia para a gente partir aqui. Você tem ideia quantos anos tem a nossa espécie? Homo sapiens sapiens? Temos 350 mil anos de existência neste planeta. Sim. Basicamente, o nosso comportamento, essa nossa forma que a gente, vamos dizer assim, age, ele tem mais ou menos 50 mil anos. Que é mais ou menos, claro que varia, algumas pesquisas mostram que é mais, que é menos, mas basicamente que a gente começou a plantar, parou de ser caçador-coletor, começou a viver da agricultura, do pastoreio, tudo mais, faz mais ou menos de 50 a 10 mil anos. Agora, pensa no seguinte, vou dar alguns dados para chocar vocês aqui. Apollo 11, que levou pela primeira vez o homem à Lua, o computador dela tinha 4 MB de memória. 4 MB. Um iPhone XS, lançado em 2018, tem 4 GB de RAM. O iPhone XS é cerca de 1 milhão de vezes mais, tem mais memória, mais rápido do que o computador que levou pela primeira vez o homem à Lua. Se você pegar aqui um iPhone 6, que é o que eu tenho ainda, que foi lançado em 2014, ele é capaz de processar 3 bilhões de instruções por segundo. Ele é aproximadamente 120 milhões de vezes mais rápido que o computador que levou o homem à Lua. É muita coisa. Vocês já ouviram falar da Lei de Moore? Essa Lei de Moore ela foi criada por Gordon Moore, que foi um dos co-criadores da Intel, e ele teve uma sacada, um princípio que hoje é conhecido como a Lei de Moore, que fala que a nossa capacidade de processamento do computador, ela dobra a cada 18 meses. Então, assim, cada 18 meses, você duplica a capacidade de processamento que a gente tem. Então, vai de 2, 4, 8, 16, 30 e por aí vai. Então, assim, a nossa capacidade de processamento é muito alta. A quantidade de coisa que a gente tem à nossa disposição hoje em dia é absurdo a gente parar para pensar. Pra vocês terem uma ideia, eu separei alguns dados aqui, olha que legal isso. Um guerreiro Maasai no Quênia, hoje na África, se ele tiver um telefone celular na mão, ele tem mais recursos de telefonia móvel do que o presidente dos Estados Unidos há 34 anos atrás. 34 anos, eu tenho 36, é nada. Se ele tiver acesso a um smartphone, ele tem mais capacidade de obter informações do que o presidente dos Estados Unidos há 24 anos atrás. Eu acredito que alguns de vocês sejam até mais novos que isso. Então a gente vê o salto que a gente deu de quantidade de informação, de capacidade, de coisas que podemos fazer num curto período de tempo comparado aos 350 mil anos que a nossa espécie existe e aos 50 mil anos que a gente pode chamar de homem moderno, Homo sapiens sapiens moderno. Legal. Quais são as desvantagens disso? Número 1. Nós temos uma sobrecarga de informações no nosso cérebro. As ciências cognitivas chamam isso de exatamente isso. Sobrecarga de informações cognitivas. Ou seja, você recebe tanto estímulo, você tem que lidar com tanta informação, que isso sobrecarrega a sua capacidade cognitiva. E se nós sabemos, eu sempre falo isso, nós temos ainda muitas coisas para descobrir sobre a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva. Mas uma coisa é meio que consenso, meio não, é consenso, que é o quê? A nossa capacidade atencional, a nossa capacidade de lidar com muitos estímulos ao mesmo tempo é extremamente limitada. Algum de vocês já ouviu falar do famoso número mágico, que a gente chama do 7 mais ou menos 2, que diz o seguinte: a nossa capacidade atencional
ela é de mais ou menos 5 a 7 elementos a cada instante. Alguns estudos recentes dizem que está mais para 4 se você for bem treinado, se você for bom. Ou seja, a gente é limitado. A gente não consegue lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Isso é uma grande desvantagem. O segundo ponto, que é desvantagem, que deriva disso, é que isso gera estresse. Por quê? Porque, como nós somos ainda configuração caçador-coletor, você lidar com tanta informação, estímulo, é tela piscando, é barulho, é à noite, é iluminação. Para o nosso organismo isso gera estresse, gera cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina, libera no corpo, então isso atrapalha. Ao mesmo tempo, que é isso que eu quero focar com vocês, nós temos vantagens. Como assim vantagem? Meu, é muita vantagem. Para e pensa no seguinte, a nossa espécie tem 350 mil anos. Você acredita que pela primeira vez na história da nossa espécie nós estamos tendo problemas devido ao excesso? Como assim? Não existia obesidade antes. Por quê? Porque a gente tinha que caçar. A gente tinha que ir procurar alimento que às vezes podia ser venenoso, às vezes não podia ter alimento, às vezes estava no meio do inverno, como é que você ia achar alimento? Ou você estava numa área grande que não dava para caçar. Então, de vez em quando você comia a cada 2 dias, 3 às vezes. Então não tinha obesidade. Hoje, a gente tem disponibilidade em abundância de calorias. Você vai no supermercado, compra o que você quer. É simples. Nós estamos tendo abundância de informações. Pensa no seguinte, você sabia que um cidadão no século XVII, a quantidade de informação que você tem numa edição do New York Times de domingo, tem mais informação do que um cidadão do século XVII recebia ao longo da vida inteira dele. É muita coisa. Mas aí entra a sacada que eu quero trazer para vocês. Você tirar a gordura da picanha. Realmente temos muitas coisas ruins, ansiedade, porque, tem muito estímulo, legal. Como é que a gente tira a gordura e come a picanha? Usando isso ao nosso favor. Olha só que bacana, eu separei outros dados aqui, que são o seguinte. Livros, como Napoleão Hill falou, eles continuam sendo uma ótima fonte de aquisição de conhecimento. Hoje, nós estamos numa escala chocante. Pra vocês terem ideia, são editados por dia no mundo 1000 livros. Um Kindle, que é um leitor virtual, né? Tipo um iPad, um leitor de livros virtuais. Ele cabe cerca de 8.000 livros. Pensa só, se você precisar ter uma biblioteca com 8.000 livros, olha o espaço que você ia precisar. Hoje, com o Kindle, celular, você consegue condensar essa quantidade de conhecimento e levar com você. Então você vai ler no ônibus, no metrô, em uma série de outros lugares. Isso é maravilhoso. Nós temos audiolivros. Vocês têm ideia que assim, o Príncipe de Maquiavel, essa obra-prima da ciência política, o audiolivro dele tem 4 horas de duração. Você sabe quanto tempo, em média, sem pandemia, um brasileiro leva em deslocamento em grandes cidades? 2 horas e 28 minutos. Só com esse tempo de deslocamento, o cara leu o Príncipe, escuta o Príncipe. Isso é maravilhoso. Como a gente falou, a nossa capacidade de reter informações, de lidar com muitos estímulos é limitada. E como é que a gente usa a tecnologia para ajudar a gente? Olha só, quando você recebe informações, o ideal é você tirar o peso da sua memória operacional. Como? Cara, imagina pensar aqui, meu bisavô, melhor ainda, meu bisavô. O máximo que ele tinha no bolso devia ser uma caneta, uma tesoura e um relógio. Era isso que ele tinha para se organizar. Com o meu celular e com, aqui ó, o smartwatch que está ficando cada vez mais popular, eu consigo gravar uma reunião para eu não precisar pegar todas aquelas informações e decorar. Eu posso colocar aqui um alarme para me lembrar que eu preciso revisar determinado conhecimento. Ou melhor ainda, eu preciso colocar aqui e me organizar nos meus estudos, nas minhas reuniões, e eu coloco que eu preciso revisar um material a cada 3 dias. Ele vai me avisar. Eu não preciso mais me preocupar. Não é legal isso? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Nós temos o Google hoje. Antigamente você tinha que pesquisar uma biblioteca, como o Napoleão Hill falava, ou você ter a Barça. Eu que sou de 84, eu cheguei a ter que lidar com a Barça. É uma coisa interessante isso. Porque eu falo que a geração ali que nasceu 82, 83, 84, até mais ou menos 87, ela é uma geração interessante. Qualquer hora eu vou fazer uma teoria sobre isso. Que é uma das gerações que conseguiu ver filme da Disney ainda em fita cassete. Ao mesmo tempo teve o primeiro contato com o celular, que era aqueles Nokia tijolão, né? E a gente viu vir o DVD,
A gente hoje vive com streaming, Netflix, coisa e tal, então essa geração é interessante que ela conseguiu transitar, viu a internet de escada, né? E é interessante isso, porque essa geração, assim, conseguiu vivenciar essas várias etapas. Então pare e pensa comigo isso, a vantagem que você tem hoje em dia para se organizar se você souber usar essas ferramentas. Se você colocar de forma organizada, planejada, para o seu computador te avisar quando é uma data específica, para você começar a revisar um determinado conteúdo, para você dar um feedback para o seu colaborador, que de vez em quando acontece muito isso em empresa, né? A gente dá o feedback, aí a gente fala assim com a gente, pô, daqui a 15 dias, 20 dias, eu dou um outro feedback. Esquece. Ó que bom, você pode anotar no seu computador, no seu celular, 3, 4 dias antes, te avisar, ó, daqui a 2 dias é bom você dar o feedback para Joana ou para o Pedro. Maravilhoso. Então, é isso que eu quero dizer com tirar a gordura da picanha e ficar só com a parte boa. Saber organizar, usar o que a gente tem na mão, usar audiolivros. Ah, eu não tenho tempo, não tenho saco de ler. Beleza, usa audiolivro. Cada vez mais nós temos disponibilidade de grandes obras em audiolivro. É maravilhoso. Hoje, pra você ter ideia, eu tenho dislexia. Então, para mim, é custoso ler, é uma coisa... Hoje você tem recursos que a máquina, o computador, o celular, ele lê para você. Então, basicamente, você consegue colocar um livro e ele lê para você. Por isso que eu falo, a gente não tem desculpa para continuar no mediano, no medíocre. A nossa geração, as nossas gerações em geral, hoje tem a possibilidade de voar. E a gente tem que aproveitar isso, pessoal. Então é isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Usar essa tecnologia à nossa disposição e comer a picanha e tirar a gordura. Legal? Espero que esses insights ajudem vocês a ter ideias, começar a se programar melhor, usar os recursos que vocês têm para se programar melhor e atingir novos resultados, que é isso que interessa. Legal? Esse foi nosso papo da semana aqui no Espaço Sinapse. Semana que vem estamos de volta. E eu fico à disposição, tanto eu como a IBN, para dúvidas, sugestões. Mandem aí o que vocês querem saber, o que vocês querem conversar, que a gente faz aqui. Legal? Um forte abraço e até breve.